Nosso assunto agora é saúde, saúde que se conquista na infância, fazendo a prevenção já de doenças por meio de vacinas. Só que vem mudança por aí. Um dos imunizantes mais famosos, a gotinha contra a paralisia infantil, vai mudar. Deixa de ser gotinha, passa a ser injetável e numa versão mais aprimorada, segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Para falar então sobre as vantagens dessa alteração, a gente conversa agora com o Dr. Renato Kifuri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, muito bem-vindo aqui mais uma vez na CNN. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Prazer sempre estar com você. Prazer é nosso. Doutor, por que vai mudar? O que explica essa mudança agora? Certamente as crianças não vão gostar muito não, né? Na verdade, não, é uma continuação de uma mudança que a gente já vem fazendo, Muriel. Nós fazíamos as 5 doses na infância de paralisia infantil até uma década atrás, somente com a gotinha, com a gotinha Sabin, tão conhecida entre nós, né? O Zé Gotinha, nosso personagem mais famoso. A partir do momento que nós percebemos que essa vacina nova, não com um vírus vivo, né, da poliomielite, mas uma vacina inativada, que é a Salk, é parente da vacina Sabin, é uma Salk, só que ela tem a mesma proteção, só que ela não é em gotinha, mas ela tem a vantagem que o vírus da vacina é um vírus morto, não é o vírus vivo como a gotinha é. Então, a gente já substituiu na última década as 3 primeiras doses, substituímos a gotinha pela injetável. Agora, o que a gente deve encaminhar no mês que vem é que a gente passe a adotar em breve, né, talvez já no começo do ano que vem, o esquema completo com a vacina injetável. Isso é porque, Muriel, o vírus vivo que a gente dá na gotinha, ele acaba se espalhando no ambiente, né? As crianças que recebem a gotinha oral eliminam esse vírus. E como é um vírus vivo, ele tem um risco de sofrer ali uma alteração, sofrer uma mutação e voltar a causar doença nas pessoas. Por isso, a própria Organização Mundial da Saúde recomenda que os países migrem para um esquema completo da vacina inativada, da vacina injetável. Falando nesse esquema completo, o Ministério da Saúde justamente fala que a mudança vai ser a partir do ano que vem, vai ser de forma gradual. Como que seria, então, esse processo de mudança gradual, doutor? Nós já temos um compromisso de compra da vacina Sabin oral para esse ano todo. Então, essa discussão de como vai ser esse processo, essa estratégia de mudança aos poucos, vai ser definida na próxima reunião do Ministério, da Câmara Técnica, que ocorrerá na primeira semana de julho. Algumas opções da gente fazer, por exemplo, a 4ª dose primeiro passar para a vacina injetável, depois a 5ª dose, o segundo reforço no começo do ano que vem. Ou a gente pode, eventualmente, fazer um esquema de transição, fazendo com que as vacinas orais mudem, deixem de existir, ou passe a utilizarmos somente em campanhas, outra estratégia que a gente deve fazer uma campanha esse ano. O importante, na verdade, Muriel, é que hoje, próximos à erradicação da paralisia infantil no planeta, nós já reduzimos em mais de 99% os casos de pólio nas últimas décadas. E o que a gente hoje resta de poliomielite que acontecem na maioria dos casos é esse pólio da vacina que fica circulando no ambiente e causando paralisia nas crianças que não foram vacinadas. Então, é mais seguro para nós hoje, com a pólio praticamente eliminada do mundo, passarmos para essa pólio que não tem esse risco, né, de ficar no ambiente sendo aí com risco de sofrer essa reversão da sua virulência, ou seja, causar doença. Então, é importante essa migração, e que não depende só do Brasil. O mundo precisa migrar para essa forma de vacinação e, com isso, a gente conseguir, até que, enfim, eliminar a pólio, né? Então, essas estratégias ainda não estão definidas, mas a gente deve caminhar para uma estratégia que tenha como objetivo final as crianças todas vacinadas. Porque, independente se vamos utilizar uma vacina ou outra, o que vai nos garantir ficar livres da pólio são as altas coberturas. Sem dúvida. E levando em consideração essa questão mesmo, a necessidade de vacinação, o Brasil, de modo geral, tem enfrentado dificuldade realmente de mobilizar as pessoas e de fazer com que as crianças, de modo geral, sejam vacinadas, né? A gente que tem um histórico muito bom de vacinação há muitos anos já, agora, nos últimos tempos, tem tido maior dificuldade, né, doutor? Eu gostaria de te ouvir sobre isso. Não tenha dúvida, Muriel. A gente hoje sofre uma situação diferente que não imaginávamos, né? Sim. O Brasil, que era o país do carnaval, o país do futebol e o país da vacinação, um exemplo de vacinas aí para todo mundo, vem sofrendo nos últimos tempos aí uma
menor adesão da população à vacinação, por vários motivos, viu, Muriel? O principal deles, ao meu ver, é o próprio sucesso que as vacinas fazem, né? Elas eliminam as doenças, controlam. Uma geração seguinte, né, de pais que nascem, que seus filhos nascem, acaba não tendo a percepção do risco, nem reconhecem mais o perigo que eram essas doenças no passado. E soma-se a isso, infelizmente, uma grande disseminação criminosa, ao meu ver, de notícias falsas, dizendo que vacinas fazem mal, dizendo que vacinas podem alterar sua genética, o seu DNA. Para que tomar vacina? São produtos experimentais. Então, tudo isso acaba contaminando, mesmo que ela tenha crescido muito no ambiente da Covid-19, isso acaba, de alguma maneira, respingando em todas as outras vacinas, mina a confiança da população nas imunizações e deixam os pais hesitantes. Então, esse é um fenômeno novo da hesitação vacinal. As pessoas falam, será que eu preciso mesmo vacinar meu filho? Essas doenças não existem mais? Essas vacinas podem trazer risco? E olha, quem está nos ouvindo, não há efeitos colaterais dessas vacinas que a gente usa até há tantos anos. O grande efeito, o grande risco é não vacinar. Deixar nossas crianças desprotegidas não se trata somente de desproteger o seu filho. Não se trata somente de uma questão individual. À medida que a gente aumenta o número de crianças não vacinadas, nós corremos o risco, por esse acúmulo de suscetíveis na população, de voltar a ver circular doenças que nós já controlamos no passado. Voltar a ter casos de sarampo, voltar a ter casos de paralisia infantil. Nós tivemos agora recentemente Estados Unidos, Israel, próprio Peru, com casos de paralisia infantil, porque não vacinando as crianças. Não é possível a gente voltar a ter quadros de paralisia infantil depois de tantos anos, uma conquista que levou décadas de esforços de imunização. Então, é importante a gente dizer aqui para a população que continuem se vacinando, não vamos baixar a guarda. Essa é uma estratégia que só vai funcionar se nós mantivermos nossas crianças protegidas. E, infelizmente, as nossas taxas de vacinação vêm caindo. Eu acho que é um longo trabalho que a gente precisa fazer, não vai ser da noite para o dia, mas acesso, vacinas disponíveis, evitar desabastecimento e uma comunicação, uma campanha adequada de informativa para a população da importância da vacinação. Doutor, agora essa migração, que apesar de necessária, da gotinha para o injetável, nesse caso da polio, pode fazer com que a adesão à vacina diminua ainda mais? Porque a gente sabe que é muito mais fácil, né? Os pais levarem os filhos que só vão ali tomar uma gotinha, falar, é só uma gotinha, é tranquilo, do que ali realmente tomar uma vacina injetável. Essa é uma preocupação que vocês também estão levando em consideração nesse momento? Sem dúvida, Muriel. Essa é uma recomendação de muita cautela da própria Organização Mundial de Saúde, de muitos de nós especialistas. À medida que a gente migra para uma vacina que tem um acesso, uma disponibilidade, uma facilidade menor de aplicação do que uma gotinha, a gente corre o risco de ainda ter coberturas menos ideais ainda, mais baixas do que a gente já vem assistindo. Então, ela precisa vir acompanhada de um esforço maior de comunicação, de campanhas, de vacinação em domicílio, de busca ativa dessas crianças não vacinadas, porque são dois riscos importantes. Manter o vírus vacinal da polio no ambiente com baixas coberturas é um risco enorme. Não vacinar, ou seja, piorar ainda mais as coberturas vacinais, também é um risco enorme. Então, esse é um esforço que precisa ser pesado. Eu acho que no caminho da substituição do esquema completo, aliás, como já fizeram muitos países, viu, Muriel? Toda a Europa, Estados Unidos, Canadá, boa parte daqui da América Latina já interrompeu o uso da polio oral. Nós estamos caminhando aqui para esse sentido, mas sempre com essa preocupação. A baixa cobertura vacinal, ela deve ser combatida com qualquer uma das vacinas, seja com a oral, seja com a injetável. Esse é o maior risco que nós corremos. Então, adicionar mais um risco, deixando os vírus vacinais circulando, eu acho que hoje a decisão do Ministério, se realmente se concretizar agora em julho, é a melhor decisão para a gente fazer e a gente rumar para um esquema mais seguro para a população. Mas, de novo, ele precisa ser acompanhado de estratégias que melhorem nossas coberturas vacinais, senão nós vamos continuar com os mesmos riscos que nós temos hoje de reintrodução dessa doença. Perfeito, doutor. A gente conversou com o doutor Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunização. Doutor, obrigada mais uma vez pela participação aqui na CNN Brasil. Uma boa tarde para o senhor, quase boa noite já e um bom começo de semana.
Eu que agradeço, Muriel. Um abraço a todos. Boa semana a você que nos acompanha. Um abraço. Obrigada, doutor.